Então, pela graça de Deus, hoje nós estamos aqui dando continuidade a essa live sobre a escola sabatina como melhor aprimoramento para que possa alcançar mais e ser uma coisa apresentável, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e de essência. Então, nós falamos um pouco sobre a recapitulação e já ouvi pessoas dizendo assim, nós não temos mais recapitulação, nós colocamos hinos, tal. Não é quer dizer que aboliu a recapitulação, ela está ali presente, mesmo que não tenha um nome implícito. Mas o professor que vai passar ali a lição do dia, ele deve fazer aquele apanhado, um amarrado, como dizia uma professora de matemática, ela fazia assim, vamos para poder unir, porque a lição ela é o quê? É uma continuação. E o visitante não, o amigo, né? Que nós aprendemos que a pessoa que não está matriculada, ele é amigo, viu? Quem não foi na sexta-feira, que não esteve aqui. Então, na hora da apresentação, não diga, olha, o visitante e tal, porque um visitante é uma pessoa que passou por ali, estou passando aqui no shopping, estou visitando aqui, estou visitando esse ponto turístico. Você não tem intimidade com aquele ponto turístico, você não trabalha ali, você não é frequente. Já um amigo, ele é frequente na casa do outro, um amigo ele já participa de mais coisas, e quando um amigo, ele tem desejo de ser alguém como se fosse da família. Então, devemos colocar isso na nossa escola sabatina, na hora da apresentação, usar o termo amigo, que fica bem melhor, apresentar a sonoridade e a pessoa se sente bem. Porque nós gostamos de estar onde somos aceitos e não tolerados. Então, a recapitulação, ela é aquela que você fala sutilmente, aí que a pessoa consegue lembrar do que foi passado na lição anterior. E outra coisa aqui, por exemplo, muitos lugares que eu chego, aí tem pessoas que indagam, vem cá, a irmã é professora de criança? A irmã é de família? É dos jovens? Só não perguntam de música porque eu não sei cantar, né? Mas Dale Carnegie, no livro A Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele diz assim, que se você lê, você gosta de ler, você pode falar sobre todos os assuntos. Olha só a importância, deixa eu colocar aqui, colocar o carregador... Porque ó, o notebook não teve como, mas vamos lá. Nem era para me estar falando isso, né? Depois eu vou tocar nesse assunto de desculpas que as pessoas falam. Obrigada, irmã Teles. Então, na hora de... Olha, deixa eu ver aqui, fugiu da mente. Você está falando o quê? Então, às vezes, falar, por exemplo, na hora de... Então, foi. Aqui, deixa eu começar. Eu vou falar sobre os relatórios. Já teve momentos que a igreja foi livre de pagar uma multa, de acusações de pessoas que falaram contra a nossa igreja, e o relatório, Arthur, que está aqui, é o pastor Arthur Guessner, será? A todos são bem-vindos, viu, que estão aí, é porque eu estou olhando aqui pelo celular, mas que possam sentir a presença de Deus. Espero ajudar alguém. Teve um pastor, ele... Estava todo mundo desmotivando ele, a minha igreja, tudo, porque disse assim, você nunca converteu ninguém, nenhum homem, uma pessoa foi a metade de alguém, chamou uma criança a metade de alguém. Mas não devemos menosprezar. Jesus disse assim, olha, cuidado, não escandalizei, porque os anjos deles veem a meu Pai que está nos céus. Porque muitas vezes a pessoa diz, quem pode ver Deus? Ninguém vê Deus, os anjos veem. Jesus falou que os anjos veem a Deus, e o anjo que está ali com a criança. Então, aquele menino que foi convertido por aquele pastor, que ninguém deu nada por ele, quem foi esse menino? Robert Moffat. Quem é Robert? Foi o sogro de Davi Livingstone, o grande missionário Davi Livingstone. Então, uma alma, quando é salva por Cristo, a festa no céu. Uma única pessoa. Jesus, ele não olha a quantidade, ele olha a qualidade. Então, mesmo sendo poucos em números, muitas das vezes, qualquer que seja a sua condição financeira, a sua posição social, os seus status, seja o que for, mas se você busca a Deus, ele pode fazer grandes coisas por você. E sua igreja pode ser uma bênção, uma escola sabatina maravilhosa. Mas que a honra e a glória é para Deus. Para nós é somente as bênçãos. Somente, a maneira assim de dizer, né? Jamais queira a glória para você.
Herodes quis a glória para si e morreu queimado de bichos, né? Então, o relatório, voltando, é muito importante. Eu tive na igreja de Poço Comprido, coisas boas devemos copiar. E lá foi lido o relatório, dentro lá da classe dos professores. Porque na escola sabatina já não toma esse tempo, mas nem por isso deixa de ter, porque a secretária ou o secretário, sempre temos o termo de dizer a secretária, mas pode ser um homem, né, para ocupar essa condição, essa posição, e ali ela fica relatando tudo, e no outro sábado vai recapitular. É tão bom isso aí. Então, vamos, quem ainda não tem, se aboliram isso, compre uma ata e registre as escolas sabatinas, é muito bom. Ontem um irmão me perguntou assim, que soube que eu já tinha sido da SD, né? Ele disse, irmão, foi difícil sair? Eu fiz, não. Por que não foi? Quando eu estava com 13 anos de idade, minha mãe comprou para mim com muito sacrifício, porque ela recebeu salário mínimo e comportou, passou lá, vendeu o livro Desejado de Todas as Nações. E eu li esse livro, né? Então, aí foi quando eu comecei a ir para a Igreja Adventista, que nós éramos pentecostal, então é como diz, é de fé em fé. Então, cada vez mais ia lendo e até que Deus me trouxe para a reforma. Mas eu li o livro e quando eu ia para a igreja, lá no ASD, eu ficava observando as irmãs, o pessoal, tudo, e via que era diferente do vestuário, do viver, do costume que estava no livro Desejado de Todas as Nações. Eu ficava assim desejando, nossa, como era lindo, tal. Pena que aqui não tem. Mas o povo é aqui que guarda o sábado, então tem que ficar aqui. Aí a primeira vez eu já era secretária da Escola Sabatina, quando me convidaram para conhecer a reforma, e era um dia de Liga Juvenil. Eu amei quando eu voltei para casa, eu disse, mamãe, eu já me decidi, eu sou da reforma. Minha filha, você faltou na igreja, olha, veio o ancião, veio o diretor de jovem, estava o povo aqui, tudinho te esperando aqui, que disse que não, que você tinha que ficar aqui. Eu saí daqui faz pouco tempo. Mas eu passei o dia todo, almocei comida vegetariana, apesar que nós éramos vegetarianos comendo peixe, né? E foi minha mãe que teve um sonho, Deus, e minha mãe era muito carnívora. Minha mãe teve um sonho, e esse sonho foi que ela disse, não vou comer mais carne, mas nós fomos ensinados que peixe não é carne, né? Então nós comíamos peixe. Então, aí eu disse para a mamãe, mamãe, eu não vou mais para o altar, e não voltei, né? Então, foi graças à leitura do livro Desejado de Todas as Nações. Então, como é importante a leitura? E quem faz parte da escola sabatina? Jovens, músicos, a música é tão importante. O pastor Herotildes mesmo, Herotildes José de Almeida, ele estava em um ônibus em São Paulo, quando um grupo de jovens reformistas estavam cantando louvor, e ele tem um tenor lindo, quem já teve o privilégio de ouvir o pastor Herotildes cantar, e ele ficou impressionado e foi lá para junto daqueles jovens, e hoje nós temos o pastor conosco. Então, a música é muito importante. Eu não sei cantar, mas o meu consolo é que se eu for fiel, não só vou cantar, como eu vou tocar harpa no céu. Isso é maravilhoso, né? Deus, ele faz essa transformação e cada um tem o seu dom, né? E devemos usar o nosso dom. Então, na Escola Sabatina, nós temos músicos, nós temos recepcionistas, as visitistas ali, idosos, crianças, esses departamentos estão todos envolvidos. É o campo missionário. Então, é muito importante que todos estejam presentes, recepcionista, não só os professores, que quando faz classe, os professores vão para a classe. Os músicos, eu soube que tem igreja que a lição do dia está sendo 10, 15 minutos, às vezes é sufocado. Isso não pode. Não, mas porque enche de música, enche de música. Uma vez um juiz esteve na nossa igreja, o povo quando disse é um juiz, aí pronto, aí meteu música, foi tanta coisa, cada um queria florear o negócio é a maneira de dizer, né? Com todo respeito, florear a programação, e deu o horário 11h30, ele se levantou sem ouvir a mensagem do dia, o culto divino. Mas já vai ainda ter. Não, mas é o horário, né? 11h30 que termina, é ordem e decência. Às vezes nós nos empolgamos, achamos que por falar demais, é que a coisa tá bonita. Não é bem assim. Ah, alguém pode falar, que eu já falei já há bastante minutos aqui, né? Quem queira, assim, apresentar algum ponto, alguma dúvida, para que nós possamos melhorar a nossa escola sabatina. Outra vez eu vi, por exemplo, uma professora, não só, disse assim, vamos criança, lá na hora a gente improvisa. Olha, isso é muito graça, viu? Muitas das vezes,
Sidneia, você muta aí, por favor, o microfone. Obrigada. Então, alguém vai cantar, aí diz, irmãos, desculpe, porque eu não ensaiei. O visitante está ali, tá tantas pessoas, e diz, puxa, aqui apresenta de qualquer jeito. Ou então, irmãos, eu estou aqui nervoso, me perdoe, o povo não sabe, nem percebeu, aí agora vai prestar bem atenção a você, dizer, realmente a mão está tremendo, tá? E às vezes está tão achando que ninguém sabe, nem percebe. Outra coisa, por exemplo, alguém, nossa, como a sua vestimenta está linda, ficou lindo essa roupa em você e tal. Ah, é tão velho, irmão, isso aqui foi que eu. Aí vai dar desculpas, nós não aceitamos, então são coisas pequenas que valem ouro e que nós podemos modificar. Então, nós somos modernos à moda antiga. Essa meditação Sinais dos Tempos, que coisa linda! Como pode a gente ver? Eu, quando estava lendo ela pela manhã sempre, né? Eu vejo que aquilo ali foi o quê? É um material de um homem que vive com Deus. Que ali ele foi ao preparar um estudo sobre alimentação, sobre vestuário, ele pegava de cada livro e conservava ali as anotações. Como o pastor Arthur Guesner tem isso, e quando era na época da máquina da pilografia, são pessoas que convivem, que dizem assim, que só improvisa quem já está preparado. Não tem como improvisar algo que você não colocou aqui. Há uma pequena história de duas garotas, Ana e Ruth. Ana sempre tirava notas boas na escola, Ruth não. E então a garotinha, eram meninas na época de segunda série, hoje chama terceiro ano. Aí então Ruth pergunta, Ana, por que você sempre tira notas boas? Ela disse, eu oro antes de fazer a minha prova. Você ora? Ela, não. Ah, é. Aí passou o tempo, tal, chegou o dia da avaliação. E Ruth está toda contente, eufórica e na certeza de que vai tirar um 10. E quando recebe a nota, decepções, vai reclamar com a colega que não foi justa com ela. Você disse que é para orar, eu orei, olha a minha nota. Ana indaga, você estudou? Não. Como o Espírito Santo vai lembrar o que você não estudou? A própria Bíblia fala que naquela hora você não se preocupe o que você tem que falar. Que ele, o Espírito de Deus, ele vai te lembrar. Mas para isso você tem que reservar tempo. Um professor que não estuda a lição, haja outro salário que nós tivemos, sempre estamos trabalhando para ter classe dos professores. Aí levantou um membro da igreja e disse assim, mas na hora da classe dos professores, estuda a lição toda, e quando chega na classe vai repetir tudo de novo. Para quê? E quem disse que é para estudar? Você estuda em casa, você estuda na classe, aí se for para estudar, e depois na igreja de novo, o professor ele tem que estar à frente, o professor ele pesquisa, curiosidades e tudo isso, para que possa acrescentar curiosidades. Pronto, tem aquele Cortella, Mário Cortella, ele disse que a professora dele era incrível, era já uma senhora, mas todos os alunos não faltavam, corria. Porque disse, aquela professora sabia de tudo, que sabedoria. Era inseto, ela sabia dos mares, era de planta, fauna, flora, de pessoas, de lugares, de geografia. Parece que ela tinha... Era como antigamente o clínico geral. Quantas pessoas reclamam que iam para o clínico geral, um médico só ele sabia de tudo. Hoje não, você vai para a unha, o fio do cabelo, a ponta do nariz, é médico para toda, você é todo desmembrado. O professor e o cristão, nós, é cabeça e não cauda. Mas isso é preciso ler. Tem que gostar de ler. Nós aceitamos a Cristo, Colossenses 2:18 e 3:16 diz assim, que o conhecimento e nós exortar uns aos outros com louvores, com salmos, mas para isso você tem que ler. E se você não é temperante, como você pode ajudar alguém? Aí teve pessoas que disseram na lição de ontem, né, abordaram assim, não, mas aqui está falando, não é de alimentação, não. É de pensamentos e pureza. Quem não disse que na alimentação você está tão bem óbvio? Que já houve uma época que devemos comer coisas naturais, usar mais simples possível na época que nós estamos vivendo, irmãos. E por que está tantos problemas na igreja, comissão, tanta coisa? A intemperança. Nós estudamos também nessa lição, na escola sabatina, eu estou falando coisa de escola sabatina, que se tiver um problema na igreja, vai direto e fala com aquele irmão. Se ele não atendeu, vai estar escrito em Mateus, a pena inspirada, aí depois chama outro, vai dois e tal. Aí uma vez, um irmão, eu nem sabia que tinha tido esse problema, eu só soube quando o pastor chegou, que essa pessoa se levantou e fez, ele errou comigo, veio me pedir perdão. Eu digo, não aceito, só aceito na presença do pastor. Acha que pastor não tem o que fazer?
O pastor morava em outra cidade, aliás, em outro estado. Gastou passagem, tempo, aí teve que envolver a comissão, a igreja. Ficou algo tão público. Ah, mas ele me ofendeu, tem que ser diante de um pastor. Veja só. Então, nós devemos fazer como José. José é o meu personagem que eu quero conhecer na Bíblia, José do Egito, né? Porque tem outros Josés na Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia católica infantil, minha avó me deu, aos 6 anos de idade. Eu li aquela Bíblia e a minha família vinha do interior, porque nós éramos os únicos, meus pais, que moravam na capital. Então, minha casa era a casa dos meus pais, era um apoio para médico, para tudo, tudo. E alguém que queria uma oportunidade de emprego. Foi uma época também que a roça estava difícil, aí muitos ficaram na minha casa, morando com a gente. Então, eu cresci com a casa sempre cheia. Nós tínhamos um mercadinho, era bem de vida, era fartura em tudo, né? Então, e muita gente se hospedava, mesmo também sem ser da nossa igreja, era aberta assim a todos. E quando o povo chegava lá em casa, meus pais chamavam para eu colocar, parecia aquela criança prodígio, né? Que colocava num banquinho e iria lhe contar a história de José, de trás para frente, como eles diziam. Porque era o meu personagem até hoje, José do Egito. Então, ali foi uma Bíblia infantil, tudo bem, tinha gravuras e tal, mas aos 11 anos de idade, eu ganhei uma Bíblia na igreja pentecostal e foi quando eu comecei a ler a Bíblia. Mas por que o desejo de ler? Que um culto lá, e foi ler um capítulo, aí disse assim, vamos ler em São Mateus, eu não lembro qual foi o capítulo, mas foi no livro de São Mateus. E o garoto que estava ao meu lado tinha 11 anos, era da mesma idade. Irmãos, acredito, lá eles não lêem só um versículo, e oram em pé. Leu o capítulo inteiro, orou, e eu ainda estava procurando o livro de São Mateus. E o menino leu no instante. Aí depois que nós sentamos, eu perguntei para ele, disse assim, olhei para ele e disse, como é que você achou tão rápido? Ele fez, eu leio a minha Bíblia. Foi a resposta do garoto. Eu disse, eu vou ler a Bíblia. Quando eu sou desafiada, eu gosto de logo leitura que eu gosto de ler. Veja só, eu gosto muito de livros, né? É o melhor presente para mim. O Rudolfo Guesme, alguns conhecem, é filho do pastor Arthur Guesme. Ele uma vez esteve com a família lá em casa para jantar. E quando ele viu o livro, A História dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, aquele livro de 780 páginas, na minha estante, ele pegou o livro, tirou da estante e fez, você já leu? Eu disse, não. Você perdeu metade da sua vida. Eu fiquei, mas olha, agora eu vou ler esse livro. E realmente eu fui ler. Todo reformista tem que ler esse livro. Quem ainda não leu, não sabe o que perdeu, não conhece a sua história. O povo reformista tem uma história escrita com sangue. E se nós lemos, não é qualquer um que vem e vai te tirar uma onda de doutrina, de ideias, que vai te tirar dos caminhos do Senhor. A igreja aqui de Maceió sofreu muito. Eu estava vendo fotos esses dias, 70 pessoas. A igreja enchia ali do domingo, parecia uma conferência. E veio um homem com uma ideia para desacreditar dos testemunhos e crer que a igreja de Deus é essa que ele fez. Ele já morreu, disse que ele se arrependeu do que fez, igual Salomão. Mas o que aconteceu? Na época do rei Josias ainda estava a estátua de Neustã, aquela serpente de bronze, né, que Moisés levantou lá no deserto, naquela praga. Imagine, na época do rei Josias, foi quando Josias veio destruir. Então, erros que nós devemos ter cuidado para ser fiel, que diz os testemunhos. Ler essas lições, aí tem pessoas, lição, sempre repetindo. Por que será, irmãos? A nossa mente é tão falha para gravar as coisas boas e nós esquecemos, por isso que repete, é como na lição infantil. Já ouvi muitas irmãs dizer, eu não faço assinatura da Tesouros Infantis, porque sempre repete, sim, a cada 3 anos repete o ciclo. São outras crianças. E mesmo que a sua criança ainda esteja lá para repetir, a palavra de Deus nunca é a mesma. Eu tive uma viagem com o meu amigo Ednilson, da Costa Rica. Ele é chamado Capiba, conhecido Capiba. Acho que é conhecido no Brasil todo. Também gosta muito de estudar. Aí uma vez eu estava conversando com a esposa dele e ele estava conversando com outro irmão próximo. Aí eu escutei quando ele falou assim, olha, qualquer dúvida na Bíblia, pode perguntar a Rosiette que ela sabe. Eu olhei, mas o irmão Ednilson estava de costa para mim, aí eu fazia assim para o irmão, né? Que não. Aí o Ednilson percebeu assim, é que ela é modesta. Jamais. Por exemplo, hoje nós lemos 2 Reis, capítulo 6 a 8. Quando é que eu vou ler esse capítulo de novo? Daqui a um ano, irmão. Uma vez o meu filho, Abner, estava com 5 anos lá na igreja do Recife, aí uma irmã, como é seu nome? Ele, Abner, meu nome é Abner, general do rei Saul.
Aí, meu nome é bíblico. Aí a irmã fez, não, é sim. Aí a irmã veio me perguntar, Rosiette, Abner está na Bíblia? Eu disse, tá, sim. Ela fez, menina, 22 anos que eu estou na igreja, eu não sabia que Abner está na Bíblia. Essa irmã lia a Bíblia? Me responda. Quedma também está na Bíblia, as pessoas se admiram, mas Quedma está em Gênesis também em Crônicas, só apresenta assim, né? Que Abraão gerou a Isaac, a Ismael, e Ismael gerou Quedma, que por sinal é nome de homem lá no Oriente, como Elisama é nome de homem, enquanto Elisama aqui no Brasil, né, é nome de mulher. Tudo bem, não conhecesse a Quedma como bíblico, o nome bíblico, mas Abner é uma história. Então, veja só, nós nos acostumamos a ter a comidinha pronta. Você vem para a igreja todos os sábados, às vezes na quarta, no domingo. E a sua leitura? É preciso para ter uma escola sabatina realmente viva, produtiva, que você tenha gosto de ir, igual o Mário Cortella, que tinha desejo de ir para a escola porque a professora sabia de tudo. Cada dia voltava com algo novo. Deus quer que nós realmente possamos fazer a diferença. Eu creio que alguns de vocês já descobriram como surgiu a Escola Sabatina. Foi através do nosso pastor Tiago White. Ele estava em uma viagem e começou a pensar que só se preocupa, tem estudos para os adultos e as crianças. E ali abaixo de uma árvore ele senta e começa a fazer a lição para as crianças. Então as crianças sempre começam com as crianças. É tanto que a porcentagem de pessoas que aceitam o que estão na igreja hoje são aquelas que aceitaram o evangelho quando tinham da idade de 4 até 18 anos. Aliás, de 4 a 13 anos. São 32% dos que estão na nossa igreja. E dos que aceitaram a Cristo de 19 anos por diante, é apenas 6%. Então, como é importante investir nas crianças, dar atenção, respeitá-la, olhar em seus olhos. Aí, aqui está. Deixa eu ver o que foi mais que eu anotei aqui. Antes da senhora continuar, a Sidneia levantou a mão já tem um tempão. Obrigada. Fala aí, Sidney. Obrigada, Kevin. A gente me auxilia aí. Obrigada. Fala, Sidney. Espero que você não tenha esquecido. Não, bom dia para todos, feliz semana. Feliz, Sim, querida. logo no início, quando a irmã estava comentando a respeito da recapitulação, porque é bem verdade, né, que quando o que vai passar a lição do dia, ele tem que fazer uma pincelada mesmo. Mas eu percebo, assim, que há uma determinada dificuldade, inclusive no tempo da recapitulação, que muitas vezes, assim, por falta de material humano, às vezes coloca pessoas despreparadas, né? Porque o Espírito Santo, ele capacita, mas assim, na condição de igreja, a gente tem que orientar as pessoas também. Porque o que ocorria com a lição de recapitulação é que, assim, devido à falta de preparo, muitas vezes, porque isso é importante, tanto para a lição do dia quanto para a lição de recapitulação, que na época existia, né, tinha parte da... a pessoa acabava passando a lição de novo, né, tomando todo o tempo. Eu acho que até por isso foi suprimido, mas falta muita orientação, não só na questão de escola sabatina, porque um membro novo ele não tem experiência, ele já vai à frente, ele tem aquele impacto, né, de estar assim na frente falando diante das pessoas. Então precisa assim um preparo, sabe? A escola sabatina é muito importante, né? Muito importante mesmo. Então, nessa questão assim da recapitulação, porque tem muitas pessoas que questionam até hoje, por que tiraram isso, tiraram aquilo, da maneira como era feito, né? Porque o tempo é limitado, né? O tempo é limitado, passa rapidinho o tempo assim e às vezes a lição fica suprimida e quando ela se estende muito já atrasa, então tudo é uma sequência, né? Então achei muito importante essa parte que a irmã falou, né? Que automaticamente quem vai passar a lição do dia já dá uma pincelada, não é passar novamente o que foi estudado no sábado anterior, porque senão toma muito tempo mesmo, né? Era essa a observação, tá? Muito Obrigada. obrigada, Sidney. Eu que agradeço. Mais alguém falar aí? Por favor, me ajudem aí. Sim, Fernando?
Isso. Isso subtende-se que um professor ele se preparou antes, né? Então, se ele vai para a classe, para que está fazendo pergunta? A pergunta tal para o irmão aqui, a pergunta B para a irmã. Não, no tópico tal, por exemplo, aqui, irmão Fernando, o tópico de domingo primeiro, o que, que o irmão achou que mais é relevante, o que, que se destaca aqui, algo que ele aprendeu e vai passar para que cada um, quando for para as suas classes, já passa quem puxa aquilo que o irmão Fernando falou. Kedma, aqui no tópico de segunda-feira, Rízia, Abner, Sidneia, esse aqui é para a irmã tal. Então, vai assim distribuindo e falar sobre o tópico. Isso que é bastante interessante. Porque se for pergunta, então vai aí, morre. Teve uma igreja que eu cheguei e disse, irmão, aqui tem mais de 10 anos que não tem classe para os professores. E vai levar um tempo. Não precisa ser um tempo para ir acostumando como alguém que deixa de comer carne, por exemplo, que diz que para deixar de fumar, aliás, em vez de fumar 2 carteiras, você fumar uma, vai tomando... É preciso realmente largar. E aí, eu cheguei numa igreja e disse, irmãos, aqui não está tendo classe dos professores. Eu disse assim, olha, aliás, eu ia para tal igreja, eu disse assim, sábado que vem nós vamos para essa igreja, eu estarei aí, vamos ter uma classe. Falei para os irmãos, eu dirigi a classe, por sinal só tinha homens lá, né, e eu era a única mulher que estava, e os irmãos muito de boa, que às vezes as pessoas têm sentem aquele impacto, aquela coisa, rejeição, né, de querer aceitar uma mulher fazer algo. É como, por exemplo, quando tem uma engenheira civil, os homens ficam por aqui, porque a maioria é pedreiros, é tudo homem, né? É raro ter uma mulher que saiba a coisa de construção e receber ordens de uma mulher. Mas na nossa igreja não é ordens, né? Nós estamos, tem a Débora, que era profetisa, né? Então, mulheres assim que trabalham, Deus dá dons a todos, a pessoa precisa ler os testemunhos tá dizendo que tem a obra para a mulher. Então, aqueles irmãos foi muito de boa, acataram as orientações, os conselhos, e depois eu entrei em contato com eles, irmão, depois daquele dia, todos os sábados estamos tendo classe dos professores. Basta ter uma classe diferente, algo que mostre, porque se fosse para estudar pergunta por pergunta, aí pronto, vamos fazer só porque a irmã Rosiette está aqui conosco. No próximo sábado, não, para quê, né? Cada um já estudou em casa, vamos estudar na classe de novo. Então tem que ser algo bonito, algo bom. Teve uma irmã, pronto, que ela falou na live, de sexta-feira, que tem um jovem que ele gosta de vir para a igreja, ele fica ali junto com as crianças, ele quer... E se ele sendo um membro, ele vai querer ser professor de criança, ele se identifica com isso, né? Mas ele já não gosta, não tem interesse no culto divino. Porque será? Jesus, a pregação de Jesus, ele olhai os lírios dos campos, as flores, as coisas que estavam lá no cotidiano. Tem pessoas que dizem, eu tenho que aprender. O que eu prego? É que estuda. Pronto, os slides. Tem pessoas que usam data show e tudo, que eu digo, para que data show uma coisa dessa? A gente tem o capítulo inteiro da página dos testemunhos. Eu já assisti, pronto, quando eu era jovem, eu era solteira ainda, né? Aí, no caso, reunião para jovens, e eu ficava naquela curiosidade de participar de casamento, de reunião de casamento, o que é que se fala tudo. Na véspera do meu casamento eu não sabia nada de casamento, nada, meu pai não falava, minha mãe, ninguém falou. Os jovens vão para uma reunião de jovens, só ia ler texto dos testemunhos, mas eu já tinha lido, já estava comportando, eu li os testemunhos, mas eu queria dúvida, coisas, e a gente não tem coragem de perguntar. Às vezes pessoas que são casadas não têm coragem. Eu fui para uma escola, eu fui para uma igreja no sábado, Feliciano ia dar a Santa Ceia, e uma irmã com tanta dificuldade, com tanta vergonha, mas olha, demorou tanto que eu não vou contar como foi que ela foi, que ia cansar vocês. Que eu já estava, irmã, fala, pensando comigo, né? Mas a coitada estava tanta vergonha. Ela disse, irmã, vai ter Santa Ceia, mas já faz um bom tempo que eu não participo da Santa Ceia, irmã, porque quando conheci, porque devido aos campos distantes, às vezes quando ia, coincidia justamente, talvez seja o emocional dela, né? Que ela estava em regra, e ela falou bem assim, acontece da Santa Ceia ser nos dias que eu estou doente, menstruação de ser doente, imagina, tem até o nome de falar, a palavra, Deus ele não faz nada imperfeito. É como antigamente, para admitir um negro, um preto, né, como diz uma pessoa de cor escura num trabalho, ele tem que escrever um texto e dizer assim, me perdoe pelo erro da minha cor, pelo defeito da minha cor. Deus não faz nada com defeito. A palavra, o termo sexo, uma mãe de uma filha de 15 anos, ela estava falando assim, sexo feminino, foi na hora de falar sexo masculino, fez assim, não, mas o sexo masculino, quer dizer, estava falando assim do homem, do gênero, e ela usou a palavra sexo, não era nem a relação, e a jovem estava ali perto, imagina, essa irmã não fala nada para a filha dela, mas voltando a essa irmã,
Ela disse que não participava da Santa Ceia, porque quando coincidia que era nas regras. E a Bíblia não diz que é imunda, e pode um imundo participar da Santa Ceia? Então, irmãos, como precisa de reunião, de encontros, já teve uma conferência faz pouco tempo, eu vi criança de 9 anos juntas conversando, criança de 3 anos, de 3 anos e 3 crianças de 3 anos, e 2 crianças de 9 ali conversando. Aí tem 4 ou 5 jovens da mesma idade, tinha outros irmãos ali, depois eu tirei até foto de 3 irmãs idosas, as 3 conversando. A mesma idade, a gente gosta desses encontros e tal. Hoje pela manhã estava um toró, que eu disse assim, Senhor, se fosse presencial, coitado, não ia ter ninguém. Assim, ninguém, a maneira de dizer, alguns iam vir, né? Mas aí, ó, vocês em casa estão assistindo, estão de chinelo, não precisou passar perfume, ninguém está aí para te cheirar. Claro, mas a gente podia doar assim. Mas quer dizer, a tecnologia, como ela é importante, mas muitas das vezes nós ficamos acomodados com isso, quando tem reunião na igreja, não vou assistir a live, vou assistir o programa e tal. Então, nós somos modernos à moda antiga, modernos à moda antiga. Amando, defendendo, lendo os testemunhos. Nessa meditação Sinais dos Tempos, que eu deixei lá em cima, está lá a página marcada que diz assim, as igrejas, em todos os casos que tem Bíblias, por acaso, estão vivendo o que diz a Bíblia, e tem outro texto que diz assim, ó, poucos entre vós não leem, não conhecem o que diz os testemunhos. Não leem, tem trecho que diz nossos irmãos leem pouco, e tem outros que diz as mulheres leem pouco. É muito bom ser protegida. Na época eu estava noiva e estava muito frio, aí Feliciano tirou o paletó dele e colocou em mim. Nossa, eu me senti, eu digo, não vejo a hora desses braços estar sobre mim, porque eu botei o terno dele, né? Então eu senti ali protegido, o apoio. Meu marido prega, meu marido é pastor, meu marido é o missionário, meu marido é o diretor de jovens, é o dirigente da igreja. Mas a salvação é individual, você precisa ler. Só que também fala a Pena Inspirada, Sinais dos Tempos, é a página 170. Diz que muita leitura, diz que muitas da leitura da Bíblia, em vez de ser um benefício, é um prejuízo. Eu conheci, fazendo uma viagem internacional, uma irmã, que ela disse que o marido fazia tanta coisa errada, mas a irmã nunca falou nada. Não foi ali conversar com ele, questionar a atitude dele. Sabe o que ela disse? Irmã, todos os dias ele estava lendo a Bíblia. E quando vinha alguma coisa achar que ele estava errado, dizia assim, não, mas ele está lendo a Bíblia. Eu não devo ousar pensar algo mal do meu marido porque ele está lendo a Bíblia. Você tem a meditação, se não tem, adquira. Sinais dos Tempos, página 170. Muita leitura da Bíblia, em vez de fazer um benefício, está sendo um prejuízo, porque essa pessoa não está se esvaziando do eu. A Bíblia, ela é um livro de reverência e de referência. A Bíblia, somente a Bíblia. A irmã Rosiette sempre fala a coisa dos testemunhos, sempre os testemunhos, sim, mas a leitura do testemunho está te levando para junto, me leva junto mais de Deus, da Bíblia. Então, um livro que te leva mais para perto de Deus, para você querer fazer as coisas como deve ser feito. Esse livro está te fazendo prejuízo? Está te trazendo? É algo a você questionar, né? Então, alguém tem alguma coisa que anotou para a live de hoje, os que estavam na sexta-feira, ou mesmo que a Sidineia está pedindo para falar de novo, né? Ou é que está a mão ainda de novo aqui em pé? A mão está levantada. Não, desculpa. Desculpa, gente. Então, aqui está. Outra vez me perguntaram, eu fui para uma conferência, mas era um encontro de casais, gente, dentro de associação muito bonita, a organização e tudo. Mas eu sempre levava comigo material infantil. Aí tinha coisas para desenhar, que meus filhos, por exemplo, eu tinha desenhos pequeninos, já pintavam dentro da igreja, por falta de reverência, está ali quietinho. Já tinha algo que tirava de um canto, colocava em outro, está ali quietinho, e acha que não está prestando atenção. Quem pensa está muito enganado. É o que diz lá a Bíblia, daquele personagem que salvou a vida do tio. 40 homens estavam ali, não vamos comer nem beber enquanto não tirarmos a vida de quem? Do apóstolo Paulo, né? E o garoto com filho, o menino achou que não deram importância. Se fosse um homem, não iam fazer isso. É como diz lá no livro História do Adventismo do Sétimo Dia, Movimento de Reforma da nossa igreja, né? Nossa história.
Uma garotinha passava pelo campo, estava lá sendo vigiado naquelas torres, arame farpado, cães, os guardas inimigos ali, que tinham, e o nosso pastor estava, ele apanhou muito, sofreu, estava lá hospitalizado. Então, sempre guarda. Aí, o pastor preocupado com as ovelhas e as ovelhas preocupadas com o pastor. A filha do pastor, a mãe manda, ela passa pelo arame farpado, ela atravessa tudo, aqueles soldados veem, mas é uma criança. Era a ponte, a comunicação entre o pai e os membros. Então, uma criança pode fazer muito, não devemos desmerecer nem ignorar o potencial da criança, né? Aí, nessa conferência, nesse encontro de casais, aí disseram, vamos fazer algo para o jovem também. Aí, então, pensaram de última hora, mas os casais foi o que mais fizeram se dedicar. E eu fui olhar ali meus filhos, eu ia para participar, porque era casada, mas quando eu fui pegar algo para os meus filhos fazer, né, porque eu vi que não tinha nada para as crianças, aí vi outras crianças ali à toa. Eu sabia que Kedma e Abner, um iriam cuidar do outro, iria ler, porque o material, que eles sempre gostaram de livros, era tanto que, por sinal, quando pequenos, eles iam para casa dos irmãos, teve pessoas que fizeram observação, seus filhos vêm, não mexem em nada, tem uns que eu tenho que guardar isso, guardar aquilo, que a criança não para, e os meus filhos para onde vão? Eles iam para uma biblioteca, e se tivesse livro infantil, aí que eles faziam uma festa, né? E criança gosta de material infantil, por isso que nós temos um material riquíssimo para a Escola Sabatina Infantil. Para a criança estar lá e depois entrar para o culto divino. Tem irmãos, mas as crianças ficam só aqui na EZ, que é tão boa, e eles dizem assim que não querem ir para o culto divino. Isso tem que acabar, irmãos. Tem que acabar. A Escola Sabatina está melhorando, a EZ está uma maravilha, material, e esse meu caderno de registro também está excelente. Mas a Escola Sabatina é justamente para deixar as pessoas depois na mensagem, no culto divino. E por que aquele jovem que gosta de estar na sala das crianças? Porque crianças tem pronto, a igreja de Águas Pretas, ó, tá de parabéns, e outras também, que tem muitas crianças que não são da igreja. Lá em Água Preta, é água, não é águas. Água Preta não tem nenhuma criança do nosso povo, mas é assim de criança. Elas vêm. Então, depende do pregador, essas crianças vão querer ficar na igreja. Tem igrejas que dizem assim, as crianças não vêm. Depois da escola sabatina, a gente dá o lanche e elas vão embora para casa delas. Por quê, irmãos? São poucos pastores. A Guedma, ela diz assim, mãe, são poucos pastores que eu lembro que eu gostava de ouvir a pregação deles. Muitas das vezes, Feliciano, quando ele estava em outra igreja, perguntava assim, a pregação foi sobre o quê? Ela dizia na hora, tal dia eu pensava e dava trabalho e dizia assim, não conseguia lembrar, mas ela estava dentro da igreja. A culpa foi da minha filha. Uma história, tem que ler outra, mas teve irmãos que fez, não, nunca comprei CD, disco, na época era disco. Encontrei uma família que disse, meus filhos nunca tiveram um disco, nunca comprei, coisa do mundo, né? Só o novenário. Ah, e tem irmãos que estão relutantes de cantar hinos infantis. Quando eu estou, onde eu vou, eu escolho hinos de acordo com o tema que eu estou falando, e é hinos infantis. Aí teve uma irmã que estava na sala das crianças lá, terminando para vir para o culto, ela, vocês cantaram de novo o hino infantil, e as crianças ficaram com saudade de mim, mandaram até um áudio, cadê aquela irmã? Porque no culto divino eu cantei um hino, você está no nosso inário. Aí eu disse, mamãe, pode cantar esses hinos infantis? Gente, se está no inário, está aqui dentro. Foi aprovado por uma comissão. E as crianças, é a mente do povo, irmãos. Pessoas que dizem assim, não, a mulher não pode estar pregando. Então, eu já sofri tanta rejeição, mas eu não ligo para isso, não, sabe? Então, hinos infantis, chega, basta de excluir as crianças, as mulheres, os idosos. Ele é idoso, é gaga, não tem nada a ensinar. Que é isso? Jovens e idosos também, a juventude de hoje estão perdida. Irmão, quem é você? Você é juiz? Precisamos um do outro, a força de um, a experiência do outro. Eu amo ouvir as crianças. Quantas aulas eu preparo ouvindo crianças? Elas são criativas. Às vezes você vê uma criança começa a desmanchar uma coisa toda, e diz, essa criança daí é terrível. Ela é cientista, pode ser um cientista. Você já pensou por esse lado? Quando é você que persiste numa coisa, você é persistente. Quando é o outro, é teimoso. Vamos ler mais a Bíblia, ler os testemunhos, a lição. Então, o culto divino, você, depois da escola sabatina, você que vai pregar, procura uma história, conta para as crianças, aprende. O pastor Edson Custódio fazia isso. Eu lembro que uma vez o André Devay, que as crianças ficaram encantadas, e tem amigos meus, pregações, e se for citar, então eu comecei a citar, né, acabo pecando, mas já tem outras que
É melhor Pronto, tem uma pessoa... Teve um pregador que uma vez meu filho falou assim, eu prefiro ouvir um membro leigo do que esse irmão. E às vezes as pessoas fez até escola missionária. Mas para que você possa fazer algo lindo, você precisa estar ligado com a fonte. A sua pele fica hidratada, fica ali. Não adianta você estar com hidratante e gasta tanto com cosmético, mas e a sua alimentação? Aí, aquilo ali interfere. Teve uma vez um médico, não é da nossa igreja, ele disse que a nossa saúde depende da quantidade de cru que você come. Eu conheço irmãos que é cozido o dia inteiro, de manhã, meio-dia e de noite. Como pode ser isso? Então, um pastor, certa feita, ele estava em viagem internacional, aí foi para o campo, eu não vou dizer agora para onde ele foi. Ele foi conhecer a cidade e disse, não, eu quero ir sozinho, incomodar os irmãos, tá? E outros tinham todos compromissos mesmo, iria ter que anular um compromisso, como hoje Michele teve algo a fazer e preparou essas coisas aqui para mim, né? Porque eu dependo dos jovens, ó, a força dos jovens. Então esse pastor disse, eu vou fazer essa visita sozinha. E quando foi à noite, sozinho, né, ele disse. Aí quando foi à noite, na hora dos cumprimentos à porta, o irmão perguntou, e aí, irmão, como foi o passeio no Campo das Flores? Aí o outro novamente, aí teve uma jovem que já foi a última, e pastor, e aí, gostou do Parque das Flores? E ele fez, outros irmãos já perguntaram, mas como é que vocês soubem? Eu nem postei foto, não falei para ninguém. E eu estou aqui querendo saber, fez irmão, pastor, o senhor está impregnado de flores. O senhor só cheira as flores, é impossível dizer, e ele nem estava sentindo isso. Então, quando você está com Cristo, aquela luz, o contato que você tem, é impossível a pessoa dizer que você não leu a sua lição. Que você realmente não estudou todos os dias a lição da escola sabatina. E às vezes até no sábado à tarde, como tem pastor Arthur Guedes, pastor Matheus Souza, esses são que eu conheço, que já começa a ler na sexta-feira, no sábado de tarde. Isso é quando não tem programação dos compromissos, né? Porque a vida do povo de Deus é corrida demais. É como eu falei esses dias, né? Que Benjamin Franklin, o grande inventor, ele disse, você quer um trabalho bem feito? Chame um homem ocupado. Os demais não têm tempo. Por isso que há tanta sobrecarga de pessoas aí com mais compromisso, é um cargo, é outro. Porque muitas das vezes as pessoas visam dinheiro, outros dizem, o que é que eu ganho com isso? Você ganha salvação de almas, você vai ter estrelas em sua coroa. Que maior privilégio do que esse? Irmãos, uns minutos aí para vocês falarem, tá bom? Eu quero ouvir. O que podemos fazer para melhorar a lição? O que você tem saudade da escola sabatina? Oi? Então, se não temos mais nada a falar, já abordamos aqui sobre a importância do relatório, de ter um relatório na igreja, mas é para ser lido na classe dos professores. Na classe dos professores, não é para estudar a lição, não. Nós vamos pegar tópicos, né, e direciona cada um. E se aquela pessoa que falou sobre aquele tópico ainda ficou algo a desejar e tem outros a acrescentar, ali é o momento da harmonização. Roupa suja se lava em casa, minha mãe costumava dizer. Embora eu não entendesse, né, porque eu poderia lavar no Rio, na casa de uma tia quando eu estava viajando, mas roupa suja se lava em casa. Aí muitos dizem, a igreja é a nossa casa. Só que ali nós temos amigos na escola sabatina. Aí se levantar, o irmão fulano de tal, ou vai fazer isso, então querer debater. Ah, isso aí não, eu sei mais disso. A igreja, ela não é sua, a igreja ela é de Deus. E se você tem algo a falar, mas se eu não falar agora eu esqueço, escreva. Ah, mas eu não sei escrever, não sei ler. Grava no teu celular, vai lá para dentro do banheiro, se tranca lá e grava para ninguém escutar o que tu vai falar, que hoje é possível gravar. Então, nem tudo que você pensa precisa falar no momento. E depois que você gravou, você vai escutar, nossa, se eu falasse isso, será que realmente vai ser necessário falar? Então, lembre-se, nem todas as observações que você viu, mesmo que seja tá errado ali, que precisa falar. Sim, Sinais dos Tempos ainda diz, depois eu posso dizer o número da página, que se você vê algo na igreja, que não condiz de acordo com a Bíblia, se alguém faz algo com você que não é aquilo que Cristo deveria ser, então, diz que Deus anotou aquilo ali. Tá vendo? Nem tudo a gente tem que falar na hora. Quem fala na hora é o que é o melhor. Não, muitas palavras ditas, setas, as flechas soltadas. E
E outra coisa mais, que não volta atrás. Então, e nós vamos dar conta de tudo que falamos, aí, por isso que devemos ter cuidado. Eu falei muito aqui, né? Ó, tá vendo? Nós vamos precisar dar conta de tudo que falamos. Então, deixa eu ver aqui. E já teve coisas que eu fiquei assim, Senhor, como é que pode? Eu fiquei com vergonha de tomara que essa pessoa volte, que esse amigo volte para a igreja. E a pessoa solta tudo, parece uma metralhadora dentro da igreja. Então, isso aí, se tivesse... E sim, e quando fala da irmã, eu falei, não, são professoras que se levantaram e que falaram isso. Se tivesse um momento de reunião. Eu estava em viagem esses dias e eu disse, eu vou descansar meus olhos. Aí encostei assim, eu estava lá no fundo e aí comecei a citar versículos, a falar com Deus, só de olho fechado, mas a mente trabalhando. Só que era interrompida, porque uma mulher falava tanto e ela falava. E dizer, como é que pode, ele fala aquilo ali na reunião e pensa que a gente não sabe, que não é nada daquilo, querem se apresentar, mostrar trabalho e falando. E eu persistindo para estar com meus pensamentos, tudo. Aí depois abri os olhos para ver quem era a pessoa, aí vi duas pessoas lá na frente, aí depois ainda pensei, puxa, essa amiga aí dela ao lado não fala nada, é só ouvindo, é muito passiva. E quem amiga é esse que não fala nada, não fala nada? E novamente falando cada coisa que dizia, mas eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. Eu falo, comigo é assim tanta coisa de gente. Essa mulher está se abafando, achando que todo mundo tem que ouvir isso aí, eu pensando comigo. Aí abri novamente os olhos, aí vi que a pessoa que estava ao lado não era amiga dela, outra pessoa estava com fome. E o pobre do motorista que tinha que estar escutando, e a gente ali atrás. E o motorista que estava ao lado, ela estava falando no celular. A pessoa fica tão vidrada no celular e fica feio. Tem um amigo que ele diz assim, que muitos acham bonito ser feio. E fica sem ética. Aquilo tudo bem, ela precisava falar aquilo, mas era onde? Numa análise. Tem momento, ela estava precisando desabafar, ela estava com problemas. Mas tem que ter o local para que isso seja feito. Então, aquele professor, não só o outro que eu vi se levantar e fazer cada observação que eu disse, Senhor, tem misericórdia dessa alma, eu fiquei clamando. E as outras que estão aqui, e também os próprios membros. Tem pessoas que dizem, olha, eu não conto nada não na comissão, tem um problema, eu vou morrer, eu vou ficar quieto, não vou falar. Porque conta na comissão, a igreja toda está sabendo, cadê a ética? Mas às vezes que o membro conta para a esposa é membro da comissão, conta para o marido. Minha mãe, meu pai aceitou a fé depois de 5 anos de ser reformista, que minha mãe foi tão forte o sonho que ela teve, que ela disse, olha José, eu não vou tratar mais de carne, aqui não entra carne. Meu pai disse, faça comida bem feita, papai comia peixe e tal. Mas ele, tudo bem. E depois, quando a gente foi vegetariano mesmo, né, de verdade, com a reforma, aí ele disse, nem deixe mais. O papai disse, faça comida, aprenda a fazer pratos, né? Então, veja só. Aí aprenda a fazer pratos que tudo bem. E 5 anos depois que meu pai era vegetariano, sei que ele aceitou a fé. Mas a minha mãe dizia para mim assim, oxe, filha, ela contava para mim, olha, aconteceu tal coisa. O que tu acha? O que poderia fazer? Mas a gente está tendo esse problema, porque minha mãe sabia que estava comigo mesmo. Mas eu não conto nem para o teu pai. Conto nada para ele não abandonar a fé. Isso é bíblico. José, quando os irmãos vieram do Egito, vieram lá de Canaã, que foram para o Egito, o José mandou eles ir para onde? Para Gósen. Ele não ficou onde José estava. José poderia ficar, porque ele se garantia pelo Espírito de Deus e pela misericórdia de Deus. Estava ali no meio, mas ele era fiel. Ele já estava tanto tempo sozinho, mas os irmãos não. Ele temia pela fé dos irmãos. Então, ali, aquele professor que desabafa, aquele membro, ou seja, o que for, ele está na classe, tem algum problema, resolve na classe, irmãos. Não é isso? Então, por isso a classe não pode morrer, não pode. Tem que continuar, agora com excelência. Clássico, por ter desejo, tem que acordar mais cedo, vou pegar 2 ônibus, vou pegar, tem que dizer, mais 8 horas aí para começar. Já teve lugar que começa 8 até 8h30 é oração, e 8h30 às 9 horas a escola é a classe dos professores. Não vamos inverter, é melhor a classe para mim. Porque terminou aí, já graças, aí vamos orar e pedir a bênção de Deus, a unção do Espírito, que o Espírito fale, que o Espírito Santo use, que possamos ser usados, e a escola vai ser bênção, vai encher, e depois vai reproduzir, como teve a live que o pastor Marcos Wagner apresentou, e o pastor Fran Charles, que da igreja, de uma classe, pode ter outra classe, de pequenos grupos, e aí outras igrejas. Porque a árvore junta uma da outra, que já viu em lugares que as árvores atrofiadas, às vezes, uma junto da outra, que fica ali, então, em vez de produzir mais. A Tênis Inspirada fala sobre isso. Na igreja lotada, mas gostar que se for um pouquinho, mais pouquinho, você vai se esforçar mais, vai trabalhar como a irmã Ruth Miranda, tá? O grupinho que está abrindo a igreja é novinha, mas está todo mundo esforçado para trazer amigos para vir para a igreja. Então, deixa eu ver aqui as anotações que eu fiz.
Não ter oportunidade para as crianças, já presenciei muito isso também. Eu creio que você... Irmãos, hoje não vamos ter a apresentação das crianças, porque está em cima da hora, temos que terminar. As crianças apresentavam. Queriam cantar, quantas ficaram tristes? Teve pais que já foram para ver seus filhos ali apresentando pais que não eram da igreja e as crianças não apresentaram, irmãos. É um momento tão pequeno. Aí cantam os adultos um monte e as crianças para lá. A Pena Inspirada nos diz que se Deus tratasse a mim e a você como nós adultos tratamos as crianças, nem de nós iremos resistir. Criança é muito forte, criança é resiliente. Deus seja louvado por isso. Jesus ama as crianças. Na meditação 59, tem a 79, peraí. A meditação 51, né? Aí diz assim que a criança que ama a Jesus é tão preciosa aos olhos de Deus como os anjos que lhe rodeiam o trono. Amém, aleluia. As crianças são preciosas demais. Então, se elas amam a igreja, elas vão ser jovens que amam a igreja, quando elas se constituir, porque tem uns que preferem ser eunucos do Senhor, louvado seja o Senhor. Paulo diz que quem quer ficar solteiro, porque as casadas se dedicam para os maridos e as solteiras para as coisas do Senhor. Olha, marido, se tem algum marido aí, os homens, né? As mulheres falam demais de vocês. Elas amam trabalhar só para vocês. Por isso que, então, os jovens se dedicam para Deus. Se é casado ou não, a escola sabatina vai ser maravilhosa. Diz a Pena Inspirada, que é aqueles que buscam a Deus, um lar onde Cristo realmente está. Aqueles jovens, quando crescem, quando tem que alçar asas e sair do ninho para outro local, eles vão viver o Evangelho. Eles estarão honrando. O Conselho sobre o Regime Alimentar fala que Daniel, quando ele foi para a corte de Babilônia, ele lá decidiu se seria fiel a Deus ou não. E o pai e a mãe não tinham mais culpa. Eles foram levados prisioneiros, foram tirados de seus pais. Mas os pais ensinaram bem feito. Então, a sua consciência, se você diz, eu ensinei, eu dediquei meu tempo, eu não fiz como aquela senhora, que no momento de ir para a igreja, ela estava lá esticando seus cabelos, né? Cuidando da beleza, do corpo, tudo bem. E deixou ali aquela prancha no chão. A garotinha pisa de 1 aninho. Torrou o pezinho da criança. Uma marca para toda a vida. Momentos que às vezes a costureira passa tempo costurando na cozinha. Uma vez eu cheguei na casa de um irmão, que eu fui convidada para esse local, quando cheguei lá, tanta comida que eu fiquei olhando, o que é que eu vou pegar aqui? Aí eu peguei uma fruta e uma fatia de pão, porque era tanta coisa de industrializado, coisas que eu não me alimento mais. Então, para quê? Mas, irmã, eu fiz tanta coisa, a irmã só preparou isso. E, às vezes, o marido fica na sala como visitante, a irmã lá te fala isso, viu? É na Pena Inspirada. Aí fica só o dono da casa, tá, usufruindo daquela visita que tem tanto a nos ensinar, enquanto a pobre da mulher está lá na cozinha, fazendo pratos e massacres. Olha, quem for para minha casa faz coisas simples, né? Mas é com um bom gosto, porque eu quero usufruir do meu visitante. Eu quero aprender coisas novas. Triste daqueles que dizem que eu já sei tudo. Tem uma colega minha, uma professora, ela disse assim, os livros que eu tinha para ler eu já li, não quero saber mais de ler. Então, vamos lá. Então, as crianças, ela tem que apresentar, irmãos. Não pode sufocar. Está no programa, as crianças apresentam, tem os minutos missionários. Você gosta de falar, como eu, né, que falo muito. Mas vamos dentro da medida do possível e tem que terminar às 10h30 a escola sabatina. Teve momentos, já a ocasião de eu pegar para dirigir o culto divino 10:55. Eu preguei 21 minutos. Aprendi num seminário para pregadores, que o pastor Ivan da Silva Lima, ele estava fazendo, disse que o mínimo de uma pregação era 21 minutos, né? O mínimo. Então, ele disse, eu vou pregar 21 minutos. Aí, no último hino, foi um hino infantil, pronto, aí eu já iria dizer poesia, não disse, para que pudesse terminar, e terminou 11h30. Então, muitas vezes, aí pronto, mas terminou tão pouco, mas porque o tempo foi sufocado. Então, se você, no caso, é como diz, o meu direito termina quando começa o do próximo. Então, é isso, tem que ter espaço para todos e a gente querer respeitar, ouvir, né? Tiago disse que devemos estar prontos para ouvir e tardio para falar. Criança tem que falar, tem que apresentar. Pronto, o que eu anotei está aqui. Já falei de todos, irmãos. Então, podemos terminar, ou os irmãos têm algo a acrescentar, e agradeço o tempo, né, a atenção de todos. Então, podemos orar?
Alguém vai falar? Mexeu aí no microfone. Fernando? Tá. Então, 3 João, versículo 2. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Filipenses 1,6. Aquele que em vós começou a boa obra, ele a completará. Que a honra e a glória seja para o Senhor nosso Deus, que possamos dar o nosso melhor, que nossas escolas sabatinas sejam diferentes, e onde quer que eu esteja, onde eu for visitar, que eu possa, outra live que seja feita, contar coisas boas que vi, do que o povo mudaram completamente, modernos à moda antiga, para a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Então eu convido aqui a irmã Sidneia para orar conosco. Oremos. Pai de infinita misericórdia, te agradecemos pelas bênçãos de um novo dia, por estarmos aqui com o objetivo maior de aperfeiçoamento, e te suplicamos que abençoe a tua serva e também a todos que aqui estão, nossas famílias, as crianças, que também é o nosso alvo de trabalho. Que Deus nos conceda constantemente a direção do Espírito Santo, para que possamos fazer melhor e que dessa forma o nome do Senhor seja glorificado. Fortaleça a nossa fé e nos conceda graça para que a cada dia possamos ser instrumentos nas tuas santas e benditas mãos. Tudo te suplicamos sem merecimento nenhum, mas em nome e pelos méritos de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Não sei se a mãezinha Jovelina está aí ao lado da Sidneia, mas mando um abraço para ela. Obrigada, irmão Fernando. Nada, que é uma pessoa tão ocupada como os demais que aqui estão, dia de domingo, tem seus compromissos, e vocês aqui estavam, mas tudo não por mim, mas pela obra de Deus e pelo que é necessário. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus. Amém, amém.